Bem-vindos, vamos atualizar nossa análise de Marfrig, MRFG3, vamos ver se realmente vale a pena ficar comprado, se a gente vai fazer mais um movimento de alta ou se a gente vai iniciar um movimento corretivo, embora eu acredite que não seja muito forte, mas que pode acabar dando aí um pequeno descanso na ação. Mas a gente vê que ela segue forte, mesmo com toda a queda que a gente teve no Ibovespa, ela se manteve numa região chave ainda do gráfico. Então ainda é cedo, mas a gente já pode ver uma nova figura se formando aqui nessa região. Isso aí cada vez mais vai nos dando uma clareza maior das possibilidades que a gente tem aqui nas ações da Marfrig, tá? Então vamos dar uma geral e ver até onde a gente pode ir em caso de movimento corretivo e em caso de rompimento aí de topo, qual seria o nosso preço-alvo, beleza? Antes de a gente continuar, vamos rapidinho aqui pelos fundamentos. Valor atual, R$ 9,36. Valorização nos últimos 12 meses, 12,77. Não está pagando nada de dividendos, tá? Preço sobre valor patrimonial, 1,42. Preço sobre o lucro, menos 4,03. Mas abaixo a gente vê os resultados, né? 2023 foi bem negativo, tá? O preço da carne aí despencou, prejudicou bastante aí todo o setor. Então a gente espera aí uma melhora a partir desse ano e com isso aí também a recuperação das ações, tá? Na parte de dívida líquida, 32 bilhões para um patrimônio de 6 bilhões. Então a gente vê aí o tamanho da alavancagem da Marfrig, isso aí é um ponto negativo, tá? Passando para o gráfico, a gente vê essa formação de fundo muito importante do semanal, que trouxe justamente esse movimento forte que a gente teve, tá? Então, esse fundo aqui na região dos 6 até os R$ 8 serviu com uma grande acumulação, tá? A gente teve inúmeros sinais de fundo aqui, a gente trouxe inclusive praticamente todos esses sinais aqui no canal desde o início, mostrando justamente que o mais provável seria a formação desse fundo. Após isso, a gente teve aqui uma alta de mais de 50%. Então, quem aproveitou aí as análises do canal, com certeza conseguiu pegar uma belíssima variação percentual aí positiva. E agora a gente se encontra aí nesse topo aqui com um fundo bem definido aqui nos R$ 9. E a gente tem aqui uma possível formação, tá? Depois a gente dá uma refinada no diário, justamente mostrando aqui essa figura que pode ser rompida tanto para cima quanto para baixo. A gente vai olhar agora no diário para tentar ver qual a maior probabilidade, né, de acontecer, tá? Mas por enquanto a gente segue uma grande estrutura de alta no semanal, mas a gente tem que ficar de olho nessa possibilidade de correção que vai atingir um valor muito interessante, que pode dar uma oportunidade para quem ainda não entrou nas ações da Marfrig, mas caso a gente rompa para cima, vai nos trazer também um alvo muito interessante, tá? Então, passando aqui para o diário, a gente já vê esse cenário um pouquinho melhor, tá? Então, a gente tem aqui um triângulo descendente. Isso aqui pode nos trazer, geralmente, um rompimento para baixo, mas a gente tem que ficar de olho na possibilidade desse rompimento para cima. A gente tem aqui, ó, grandes absorções aqui de fundo, por isso que a gente traz essa região como uma formação de fundo de longo prazo, não só pelo semanal, mas no diário aqui a gente vê que todas as barras de freio foram aqui no fundo da ação. Então, isso aqui cada vez mais demonstra que a gente formou um fundo de longo prazo aqui nas ações da Marfrig, tá? Mas a gente ainda tem um gap aqui embaixo para ser fechado entre 8,50 e 8,44, tá? Mais uma prova aí que gaps não são fechados tão rapidamente assim. E a gente tem muito suporte interessante aqui na casa dos 7,50 a R$ 8, tá? Então vamos fazer agora nossas projeções e tentar entender aí para cada rompimento quais seriam os nossos alvos. Antes da gente continuar, quem não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações, tá? Para não perder a análise da Marfrig toda quarta-feira, 5 horas da tarde, tá? Então já se inscreve, dá um joinha, deixa um comentário aí para ajudar o canal, tá? Isso aí ajuda bastante.
Temos calendário fixo de análises. Cliquem na aba comunidade, vocês vão saber certinho cada dia, cada ação que a gente analisa. Temos área de membros. A partir de R$ 20 aí vocês já podem se tornar membros do canal, com direito a análises exclusivas, dicas de operação, um grupo no Telegram. A segunda categoria de membro tem acesso à carteira do canal, vai saber quando compra, quando vende, grupo no Discord, análises personalizadas. Então tem muito conteúdo aí para quem quer ser membro do canal. Tá? Temos também o nosso guia para quem quer aprender a operar poucas vezes e pegar grandes variações percentuais aí com 50, 60, 70% de alta, assim como a gente teve aqui na Marfrig, tá? A nossa nova promoção. Ao adquirirem o nosso guia, vocês têm acesso vitalício ao conteúdo que vai entrar, ao grupo no Telegram e 2 meses no nosso grupo do Discord com todos os benefícios que eu falei agora para vocês. Então aproveitem e adquiram o guia, o link vai ficar na descrição, tá? Continuando aqui, então, a gente tem duas possibilidades, tá? Geralmente esse tipo de formação tem como rompimento esse movimento aqui, tá? Então o mais provável é que a gente perca essa região dos 9 com 10 aqui, R$ 9, vamos botar aqui um valor redondo que fica mais fácil de lembrar. E ao romper essa região, a gente vai abrir espaço para um movimento corretivo que tem como potencial nos jogar lá para casa dos R$ 8, tá? Então essa região dos R$ 8 aqui é uma região importantíssima, tá? Pensando nesse possível movimento corretivo, porque aqui ó, a gente tem vários topos aqui, tá? A gente tem esse gap de alta aqui com alto volume que gerou todo esse movimento corretivo do 7,75 até o 6,23. A gente tem essa outra acumulação aqui, a gente tem esse outro topo. Então aqui vai ser uma zona de suporte muito forte, caso a gente realmente perca essa região, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a ela, caso a gente realmente rompa esse fundo. Passando aqui para o semanal, a gente vai conseguir ver justamente que mesmo a gente rompendo esse fundo e iniciando o movimento corretivo, a gente tem um potencial de continuar o nosso movimento de alta. Mas caso a gente rompa essa região dos R$ 10, a gente vai seguir um movimento de alta. A gente teria mastro, triângulo e continuação do movimento. E jogaria a gente lá na casa dos R$ 15. Tá? Então, importantíssimo a gente ficar de olho aí nessa zona de decisão, porque aqui vai ficar aí o destino mais provável da ação. Se é a continuação desse movimento de alta ou uma correção para depois seguir subindo. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação que vocês queiram que dê uma olhada, deixe nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!